Olá pessoal, tudo bem, criançada? Olha, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a origem do folclore. Como eu expliquei para vocês, são histórias, brincadeiras, parlendas, adivinhações, danças, festas, tem muita coisa no nosso folclore que o povo inventa. Então, da onde que vem? Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos. Um é esse livro aqui, ó. É um livro que conta lendas e mitos dos povos originários. Povos originários são os índios. E aqui nesse livro tem, ó, isso tudo aqui de história. Eu contei muitas delas no primeiro semestre, depois eu conto outras aqui. Cada história dessa é de um cantinho do Brasil e de um povo diferente. Tem, ó, Kayapó, que é uma tribo, Kayagang, que é outra tribo lá do sul do Brasil, onde é frio, onde tem Beto Carreiro World, então. Tem Tupi, é a tribo Tupi. O tronco Tupi tem quase todo o Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo. Tem o Maués, que é lá da Amazônia, Munduruku, Carajá. Aí, ó, vou mostrar para vocês um mapa. Tá vendo aqui o mapa? Esses bichinhos do mapa são representando algumas tribos que tem espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, esse tatu aqui, ó, tem um tatu aqui, aqui, aqui e aqui, perto da Amazônia, no Nordeste, perto da gente aqui e lá no sul, onde é frio. Esse tatu aqui é o tupi que eu falei, que tem em vários lugares do Brasil, ó, tupi. Por exemplo, a da tartaruguinha aqui, ó, a da tartaruguinha é o munduruku, ó, fica aqui na Amazônia, ó, bem lá em cima, no norte do Brasil. E aí você vai olhando onde tem as tribos, algumas, tá, gente? Tem mais. E o moço que escreveu esse livro, o Valdemar de Andrade Silva, que escreveu esse livro, ele pesquisou, ele foi lá nas tribos e pesquisou. Ele colocou aqui as histórias que ele tem no livro. Tem mais história e tem outras tribos também. Mas ele, para não confundir, ele colocou só das histórias do livro. E aqui são palavras indígenas e a tradução que ele usou na história. Por exemplo, acará é peixe de água doce. Anta, não tem aquele bicho anta? Então, grande mamífero da América do Sul. Tem muitos bichos que a gente fala, né, que são nomes indígenas. Baré, baré é nome de uma tribo. Biju, alimento feito de mandioca. Aí ele vai falando aqui. Cipó, planta trepadeira, que vai subindo nas coisas. E aí ele vai colocando um monte de palavrinhas que ele usou durante as histórias, que são palavrinhas indígenas, e a tradução. Xingu, nome de um rio e um lugar que vários índios moram, um parque. Siná, herói mítico, herói encantado, igual esses heróis que tem o Thor, por exemplo, que é um herói encantado. O dos índios tem esse aqui, ó, Siná, é um herói mítico, encantado. Viu? Então aí, ó, aqui mostra um pouco da cultura deles, do lugar que eles vivem, através das lendas. Aí você aqui aprende as palavras, como que eles cuidam da natureza. Por exemplo, a gente percebe que tem os índios nômades, que eles vão trocando de lugar. Por quê? Eles vão para aquele lugar. Aí comem as frutinhas dali, plantam ali e tal. Quando a terra está ficando fraquinha, quando não tem mais coisa para comer, o que eles fazem? Eles vão para outro lugar. E aquele lugar que ele deixou, a natureza se refaz. Se ele ficar ali, ele vai judiar da natureza, ele vai explorar demais a natureza. Então, dessa forma, eles cuidam da natureza sem fazer mal a ela. Eles usam a natureza para sobreviver sem fazer mal a ela. Aí eles vão para outro lugar. Ou quando o índio não é nômade, ele planta no lugar, quando ele vê que não dá mais para plantar, que as plantas já estão tomando conta, ele vai e planta em outro lugar e deixa aquilo lá, para anos depois ele volta a plantar lá, porque a natureza se refaz. Por exemplo,
a origem do Saci. O Saci Pererê já é outra origem, né? A gente não sabe quem inventou a história. Por isso, alguns dizem, por exemplo, lá no sítio do Capão Amarelo diz que eles nasceram de uma folhinha de bambu. Aí dentro do caule do bambu é lugar onde nasce Saci, no meio da mata. Esse aqui, o João Colares, já dá outra origem do Saci. Aqui nesse livro, ele conta que o Saci é a mistura dos povos indígenas, negros, que vieram da África, e os portugueses, que vieram de Portugal. Esse personagem nasceu da junção desses três povos, desses três. Aí ele conta assim, ó. Agora, preparem que eu vou contar a história do Iase Iaterê. Ó, como é que se escreve? Iase Iaterê. É o Saci Pererê, mas no começo o nome dele era esse, de acordo com João. Confuso, Vinícius coça a cabeça e pergunta para o seu Jorge: Iase Iaterê? Isso mesmo, disse o Vinícius, isso mesmo. Todos os bichos começaram a se aproximar querendo ouvir a história do seu Jorge. Por que o Saci é chamado de Iase Iaterê, seu Jorge? Perguntou a menininha Carol, curiosa. Para você entender melhor, eu vou explicar. O Iase virou Saci e o Iaterê virou Pererê. A história do Iase começou pelos povos indígenas. Os índios diziam que lá na mata, no meio da floresta, viviam, sempre apareciam um curumim, um índiozinho encantado, que tinha uma perna só, esse índiozinho. E o cabelo dele era todo vermelho feito fogo. Esse curumim encantado, mágico, era chamado pelos índios de Iase Iaterê, entendeu? Então os índios que moravam na mata diziam que viam um índiozinho pequenininho, uma criancinha, encantada, cabelo vermelho e de uma perna só. Aí, quando os africanos vieram lá da África para o Brasil, escutaram dos índios essa história do Iase Iaterê. Falaram do curumim encantado e eles gostaram tanto ouvir as histórias do curumim encantado, que eles passaram a contar a história também. Os negros passaram a contar para os seus filhos, né? Os negros mais velhos contavam para os filhos, para os netos, a história do Iase Iaterê. Só que eles contaram do jeito deles. Eles começaram a mudar a história. Eles falavam que na floresta vivia um moleque encantado, um negrinho. Não era mais índio, agora era um menino negro, pretinho como a noite, e de uma perna só. E tinha carapinha vermelha, o cabelo, carapinha é cabelo vermelho, e que carregava um cachimbo na mão, um pito. O pessoal lá da roça gosta muito do pito, do cachimbo. E seu nome era Saci Pererê. Aí, os negros começaram a contar essa história do menino pretinho que vivia na floresta, que era levado, com um cachimbinho na mão. O povo português, os portugueses da Europa, os brancos, começaram a ouvir a história. O que eles fizeram? Também começaram a contar do jeito deles. A história do moleque de uma perna só, o negrinho, mas o cabelo, em vez de ter o cabelo vermelho, eles diziam que ele tinha um gorrinho vermelho, um capuz vermelho. E aquele capuz era encantado, que dava força para o Saci. Aí, os portugueses começaram a chamar ele de Saci Pererê. Aí, ó. Todo mundo ouvindo a história. E dizem, tem uma outra versão que diz que Saci, essa palavrinha, Saci é o nome, é uma palavra indígena que dá nome a um passarinho pequenininho, pretinho. E o personagem, ele é pequenininho, porque é uma criança, e pretinho, por isso que deram o nome Saci. E Pererê, dizem que vem de Pereira. Pereira é um sobrenome português. Pois é.
Nesse livro aqui já diz outra coisa. Ó, como é que cada um conta de um jeito, da origem do Saci. Aqui, ó, o Marco Aurélio que escreveu a lenda do Saci Pererê em cordel. Cordel também é do nosso folclore, vem da cultura nordestina. É uma história toda rimada, ó. E olha como é que é a origem desse Saci que um vovô vai contar pra gente. E o vovô conta bem assim: criançada, nesse instante, presta atenção porque eu vou contar a história do Saci Pererê, que é muito conhecido hoje, até mesmo na TV. Olha o pezinho dele aqui, gente. Pois é. Há muito tempo, um casal seguia por uma estrada quando a mulher avistou num cantinho desprezada uma criança chorando que foi ali abandonada. A mulher ficou com pena e apanhou o pequenino. Disse o marido: Jacó, vamos criar o menino ou morrerá se deixar a mercê do mau destino. E então o homem respondeu: tá bom, Maria, se é isso que você quer, vamos levá-lo para casa e seja o que Deus quiser. Foi pegar o menino e levar, e entregou para a mulher. Ela, pegando o pequenino, viu algo comovente, pois além de muito magro, tinha uma perna somente e ainda abandonado por aquela perversa gente. Era um menino faceiro, de olhos gateados, a expressão própria de menino levado, mas que em bebês esses traços nem sempre são notados. O menino foi crescendo até completar 6 anos. Porém, seus pais não podiam batizar. O motivo? Não tinha padre naquele lugar. Contudo, a mãe lhe ensinou as orações que sabia: Pai Nosso, Salve Rainha, o Credo e Ave Maria. E o pequenino, esperto, rapidinho aprendia. Até aquele momento, ele nunca tinha andado. Mas aí um dia veio o padre e foi feito batizado. Foi dado o nome de Saci, Sá Pereira, e o menino foi chamado. Mas algo extraordinário aconteceu nesse instante. Aquele menino que nunca andou nem correu, pulando numa perna só, dali desapareceu. Era isso que eu queria, era isso que eu queria, disse o danado e sumiu, virando a curva da estrada. E durante muito tempo, ninguém o viu. Passou o tempo, o Saci voltou à fazenda. Parece que o danadinho veio mesmo de encomenda, causando aborrecimento, numa algazarra tremenda. Ele amassava a panela, sujava a casa todinha, misturava nas vasilhas o açúcar e a farinha, e embora sorrindo, pulando só numa perninha. Levado, né, gente? A mãe aflita. As orações, rezava todas as orações que sabia, mas o moleque danado, cada oração repetia, remendando. Ave Maria, ficava fazendo trote com a mulher, arremendando a mulher, coitada, que muito aborrecia. Todo dia o Saci vinha pulando, dando pinote, espantando os animais, sujando a água do pote de beber. Assim, os pais adotivos sofriam com o molecote, tadinhos. Até que o pai, o velho Jacó, com muita sabedoria, rezou a única oração que o Saci não conhecia. Ele tentou imitar, mas sem saber, não podia. E o Prestinho então ficou cada vez mais irritado, porque aquela oração a mãe não tinha ensinado. E pelas glórias das virgens, o Saci
foi derrotado. E seus pais adotivos nunca mais aborreceu. Ele virou um redemoinho de vento e dali, ó, desapareceu. E a oração da glória das virgens, o danadinho venceu. Porém, ele é, para muita gente ainda, um flagelo. Com seu gorrinho vermelho, jamais enjeitou um duelo. E quem o avista à noite fica logo com medo, fica amarelo. Hoje, o Saci Pererê já não mais sapereira, só mudou uma coisa. Não mudou uma coisa, adora uma brincadeira. E só a glória das virgens para sair numa carreira. Também ele na cabeça um zugor avermelhado. E se alguém lhe tomar, o Saci é derrotado. Por quem tomar-lhe o gorro, ficará sendo mandado. É fácil de conhecer. Traz um cachimbo na boca, vem de um redemoinho numa algazarra louca. E desde cedo já aviso, a confusão não é pouca. Da origem do Saci, falei tintim por tintim. Pergunta a carochinha se não acredita em mim. E quem souber, que conte outra, porque essa já chegou ao fim. Viu? Nessa aqui do Marco Aurélio, olha ele aqui, o danadinho, ouvindo a história que o vovô tá contando dele mesmo, pezinho dele. O nome dele já é outro, Saci Sapereira, e depois ficou Saci Pererê. Tá vendo como que é muito rico a nossa cultura? Cada um vai contando de um jeito. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Todos os jeitos são legais para a gente conhecer um pouquinho desses contadores de histórias legais, não é? Até a próxima, pessoal!